O presidente americano Joe Biden fez um pronunciamento sobre os ataques do Irã a Israel. Ontem à noite, nosso horário, madrugada em Israel, o nosso editor de internacional, Fabrício Knights, que está chegando para resumir para a gente um pouco da repercussão internacional e do principal aliado de Israel, que andou fazendo pontuações, digamos assim, a forma como Israel vinha lidando, especialmente com os civis na faixa de Gaza, mas ontem não só disse que daria, como de fato, materialmente ofereceu apoio para Israel se defender dos ataques dos drones e dos mísseis do Irã. Não é isso, Fabrício? Bom dia, meu amigo. É isso, Rafael. Bom dia para você, Soraya, todos que acompanham o Jornal da Manhã. O governo dos Estados Unidos já estava preparado, o exército dos Estados Unidos já estava preparado para um eventual ataque iraniano em Israel. Existem navios dos Estados Unidos que estão posicionados na região do Mar Vermelho desde os ataques de 7 de outubro, quando o Hamas invadiu o território israelense. Principalmente nos últimos meses, últimas semanas, esses navios, essas capacidades militares dos Estados Unidos estão muito focadas em responder às ameaças vindas principalmente do Iêmen, dos rebeldes Houthis. O Joe Biden fez uma declaração, ele publicou inclusive pelo Twitter, pelo ex, antigo Twitter, falando justamente deste apoio firme ao governo de Israel. Alguns destaques aqui, ele diz o seguinte: sob meu comando, em apoio à defesa de Israel, o exército dos Estados Unidos enviou aeronaves e mísseis balísticos de defesa para a região ao longo da última semana e confirmou que conseguiu ajudar Israel a interceptar praticamente todos os drones e mísseis que foram disparados no último sábado. Ele falou também sobre a conversa com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, reafirmando o compromisso à segurança de Israel, destacou que Israel demonstrou uma capacidade de se defender e derrotar um ataque sem precedentes, como de fato foi, e que enviou uma mensagem aos inimigos de que eles não podem ameaçar a segurança de Israel, e destacou sobre a reunião do G7 que está marcada para hoje, por videoconferência também, onde o G7, segundo Joe Biden, deve emitir uma resposta diplomática unida. E aí está uma das chaves para a fala de Joe Biden. Ele fala em resposta diplomática, ele não fala em resposta militar. As informações que chegam dão conta do seguinte, de que a conversa entre Biden e Netanyahu garantem que os Estados Unidos vão continuar auxiliando a defesa de Israel, mas que não devem apoiar um ataque direto ao Irã. Porque, como destacou o professor Gunter, como a gente tem avaliado aqui ao longo das últimas semanas, não é do interesse dos Estados Unidos, não é do interesse da comunidade internacional uma reação direta contra o Irã. E uma das chaves passa por como que o exército de Israel, como que o governo de Israel vai querer responder a esta ofensiva iraniana. Vai responder, isso a gente já sabe que vai acontecer, mas como? Qual é o escopo dessa operação? Essa é a grande dúvida neste momento. Muito, né, Fabrício? Como a gente estava dizendo com o professor Gunter, da política interna israelense, né? Esse é um agravante que tira um pouco do controle que a comunidade internacional tem a respeito do que vai acontecer, por exemplo, nessa reunião que está marcada para 9h30, horário de Brasília, né? Daqui a pouco, portanto, aqui menos de uma hora do gabinete de guerra de Israel. Ou seja, é um momento, era antes do ataque do Hamas no dia 7 de outubro, e continua sendo um momento interno muito delicado para o primeiro-ministro israelense. Então, como é que ele reage agora? Pressionado internamente como está, com manifestações que juntam 100 mil pessoas na porta do parlamento pedindo para ele sair, pressionado pela falta de informação sobre os reféns, quantos estão vivos, quando vão voltar, quantos já morreram, que foram levados pelo Hamas. Como é que ele responde a um ataque histórico? Embora o que o professor Gunter disse, né, Soraya, foi com potencial menor, um potencial bélico menor, foi um ataque anunciado, né? Ou seja, houve tempo mais do que suficiente para montagem de uma defesa por parte de Israel, o que de fato acabou acontecendo, mas de qualquer maneira é um ataque histórico que o Irã, a partir do seu território, sem usar intermediários, nenhuma mão escondida, né? Ou seja, a partir do seu território, o Irã impõe contra o território de Israel, mesmo que como uma resposta a um atentado que o Irã atribui a Israel lá em Damasco. É um ataque grave a Israel. Ataque grave. Ele é pressionado. Sim, certamente. E a gente fala de um cenário muito nebuloso. É difícil entender o que vai acontecer a partir desse momento, porque Netanyahu não tem mais o apoio da comunidade internacional que ele tinha em 7 de outubro.
quando o Hamas invadiu o território israelense, a gente falou ali de uma grande coalizão internacional apoiando o exército de Israel, apoiando o que eles chamavam de defesa legítima de Israel ao ataque do Hamas, mas uma escalada do conflito era algo que havia uma necessidade de ser evitada. E isso acabou não acontecendo. Então o Irã entra agora de maneira mais direta, por isso que esse é um ataque histórico, sem precedentes, podemos dizer assim, que coloca em xeque essa questão de como será o apoio internacional. O Reino Unido confirmou agora há pouco, o primeiro-ministro Rishi Sunak falou que a Força Aérea Real Britânica ajudou também a abater drones, mísseis que foram lançados pelo Irã ontem. O governo francês também disse ter participado dessa operação, não necessariamente derrubando mísseis e drones, mas fazendo uma avaliação do espaço aéreo e agindo ali em participação com a defesa de Israel, mas há toda essa questão envolvendo Benjamin Netanyahu nesse momento. Há um interesse do governo Netanyahu de que o conflito não acabe assim tão cedo, porque o futuro político dele é muito incerto. Então, entender exatamente esse ponto é fundamental para a gente projetar o que pode acontecer neste conflito. O governo de Israel sabe que um ataque contra o Irã é extremamente perigoso nesse momento. O Irã pode ter tem uma capacidade militar muito grande e os governos internacionais aliados de Israel não querem se envolver diretamente com isso. Por isso que essa fala do Biden, esse telefonema de Biden a Benjamin Netanyahu, dizendo que vai auxiliar na defesa de Israel, assume esse compromisso firme com a defesa de Israel, mas que não apoia necessariamente uma ação direta, é um indicativo disso. Fora isso, tem a pressão interna também, né? Nos Estados Unidos, porque Biden é muito questionado pela falta de ação contra Israel por eleitores dele, Biden, né? Isso levando em consideração agora as eleições americanas. Inclusive, Trump já se manifestou, né? E o que vai acabar gerando ainda mais conflito nesse meio do conflito, né, Fabrício? Cenas dos próximos capítulos, certamente, viu, Soraya? Porque isso tem implicações diretas nas eleições americanas que estão vindo aí neste ano. O Trump já falou sobre o caso. A gente vai acompanhar essa reunião agora do Conselho de Segurança, do G7, melhor dizendo, mas também do Gabinete de Guerra, vão ser muito importantes e a gente vai trazer as atualizações. Boa. Você fica aqui com a gente, então, porque agora